Olá, olá! Meu nome é Ana Duarte. E eu sou Gabriela Conde. Esse é o nosso podcast. Da nossa mesinha. Estamos falando hoje sobre mudanças, transições. Como diria Justin Bieber, changes. Como diria Hopianos, transições. Transições. Transicionar. A gente conjuga o verbo. Porque é tão comum acontecer isso no nosso meio que a gente faz isso. É o verbo. O corretor nunca aceita a porcaria de transicionando. Lógico que não. Claro que não, mas não existe. A gente usa. Isso. Estamos transicionando. É quando há uma mudança. Quando alguém vai sair ou quando algo vai mudar. Quando as coisas estão mudando, assim. Tipo, eu tô transicionando da vida missionária para o mercado de trabalho. Eu tô transicionando de Floripa para São Paulo. De departamentos, enfim. Então, mudanças, quando há essas variações que têm um impacto basicamente na nossa vida inteira. Ou em áreas bem importantes da nossa vida. E a pergunta era, tipo, como lidar, como passar por mudanças? Isso veio de uma sugestão da caixinha de perguntas, então a gente vai tentar responder um pouco sobre o que a gente vive, porque é algo bem comum de acontecer. Muito. Então, pela natureza de uma base missionária, se você não sabe, nós somos missionários numa base missionária. Se você tá na sala de oração, em Florianópolis. Ó, se você não sabe, assim, se inscreve no canal, assiste os outros episódios. Tem um que a gente fala sobre a nossa vida missionária. A gente conta a nossa história. Tá tudo aí, gente. Tá tudo aí. Tá tudo na internet. E se não, nos segue no Instagram, porque aí você vai real, não tem como fugir de ver a nossa realidade de missões. A gente não vive só assim, ó. Não, na frente da câmera. Não. Enfim. E aí, como é uma base, tem muitas idas e vindas. E tem um teor do estilo de vida que é um estilo de vida um pouco sazonal. E quando eu digo sazonal, é que tipo de temporada. Porque às vezes as pessoas vêm para 1 ano, para 2 anos, ou vêm para 6 meses. Então, a gente vê muitas idas e vindas. Sim. E no meio disso, fora mudanças nesse sentido, tem mudanças de função. Então, as pessoas chegam aqui, elas eram advogados e vêm para cá para se tornarem músicos, sabe? Ou então... Ou para trabalhar com edição de livros. Ficou aqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, se casaram. Eu, por exemplo, eu me casei aqui. Então, é diferente sair da vida de solteiro para uma vida de casada. É uma transição. Então, mudanças da vida. E para muita gente é mais difícil lidar com mudanças por causa de personalidade, estilo de vida e tudo mais. E acaba que, às vezes, a mudança se torna uma tragédia e não simplesmente uma mudança. Então, a gente quer ressignificar um pouquinho e talvez falar de coisas que acontecem no meio da transição e o que pode ajudar. Sim. Porque, assim, se a gente olha para a vida de um ser humano, e não tô nem falando alguém que vai ser um missionário, mas, assim, se você olha para a vida do ser humano, a nossa vida, ela é pautada por mudanças. Você tem mudanças causadas pela maturidade. Então, você, de criança, passa para adolescente. Mudanças hormonais. Mudanças de escola, físicas. Mudanças de conhecimento. Mudanças de círculos de amizade. Mudança do que é esperado de você a certa idade para outra. Enfim, então, assim, se a gente olha para a trajetória do ser humano, cara, a gente só vive mudança. E até interessante que a gente tá com 1 milhão de bebês. Todo mundo tá tendo filhos aqui, as pessoas. Muitos nenéns. E antes, esse universo de bebês era um universo à parte. Tipo, a criança nascia, ela vai fazer 2, 3 anos, vai crescer e segue a vida. Mas não. Dentro de cada mês tem um negócio que eles chamam de salto. Então, o bebê tem que aprender a dormir. Ele tem que aprender. Eu lá sabia que o bebê tinha que aprender. Para mim, o bebê já nascia mamando, fazendo a sucção lá. Aprende a mamar, aprende a dormir, aprende a quebrar a simbiose com a mãe. Aprende a segurar o pescocinho. Aprende a rolar. Tipo... São várias coisas, tem alguns períodos nesses meses, sei lá quanto tempo que acontece um salto. Que as mães falam que, do nada, de um dia pro outro, ele começou a engatinhar. De um dia pro outro, o sono desregulou porque tá funcionando diferente. Agora ele precisa de um pouco menos de sono e não mais de 24 horas dormindo. Ou um salto de linguístico. Então, agora o neném que não fazia quase sons nenhum, de repente agora começa... Tudo é sons, tudo é sons.
ou enfim, Então, sempre está acontecendo mudanças. Mudanças. Sempre é inevitável que aconteça. Então, quer gostemos ou não, elas estão aí acontecendo. E fugir ou evitar elas, na verdade, causa mais problema do que vantagem. Então, como posicionar o nosso coração, já que as mudanças são, inegociáveis, a maioria são inegociáveis. 2, elas vão acontecer sim ou sim. 3, elas são para o nosso bem. A grande maioria das mudanças vem para bem. Se não são, a gente pode fazer com que elas se tornem. Exatamente. Existem situações extremas, então há mudanças que a gente não gosta. Se tudo muda porque Uma separação, uma separação, morte, a exato. falência da empresa. E isso são coisas dignas de se dar um tempo e de viver o luto por essas mudanças. Mas aí que eu quero trazer um pouquinho. Nós podemos, já que estamos debaixo do no guarda-chuva das mudanças, e elas sempre vão acontecer, então eu me posicionar diante das mudanças, vendo o que elas podem trazer de bem para minha vida. Então, se são mudanças tipo essas que a gente acabou de comentar, ou qualquer outra, toda mudança vai acompanhada por um período de luto e um período de adaptação. Então, eu acho que a grande problemática é o que você estava falando, de querer evitar essas mudanças. Então, quando elas chegam, eu não vivo o luto pelo que eu perdi, perdeu. pelo que já não é, e eu nem me dou o espaço para entender que eu preciso aprender esse novo contexto. Me reeditar. Aprender quem eu sou no meio dessa nova forma de viver. Novo layout da vida, assim. Então, tem esse... Desculpa, pode falar. Não, pode. Eu acho que tem essa nuance de... Tem, sim, a mudança, mas tem um período cinza, sabe assim? Que é tipo o eu me assentar, o dizer adeus pro que ficou pra trás e entender o que tá vindo agora de novo. E é importante pensar nisso, dos períodos cinzas, que isso até para mudanças que foram sonhos, que foram coisas que a gente quis muito que acontecesse, que a gente planejou anos, mesmo que são mudanças desejadas, elas têm esse período de luto, de adaptação, de reedição. Elas causam esse transtorno, assim, para se adaptarem de novo. Então, tá tudo bem se você tá indo viver um sonho e você tá caótica por dentro, emocionalmente estável, ansiosa, com medo e chorosa. Pode ser que aconteça. Tá tudo bem. Pensa numa mudança de casa ou de apartamento. É inevitável o caos da bagunça das caixas. Ai, que ódio. Gente, quanto trauma. Essa é uma conversa para outro dia. Mas, gente, aquelas caixas, o ter que empacotar tudo, é um saco, ninguém gosta. Eu contrato um serviço e faz por mim. Tá bom, meu amor. Beijos. Glória a Deus pela sua vida. Que bom que você pode. A grande maioria de nós tem que viver o caos do colocar tudo em caixa, que a casa fica aquela zona, levar pra casa nova, tudo aquilo fica aquela zona, até que as coisas entrem no lugar e você ache o lugar pra cada uma dessas coisas. E se acostume com o lugar novo de cada coisa. E aí entra pegando a analogia também, tem sofá que não cabe mais na casa nova. Tem coisa que talvez não orna mais nessa nova casa. A pintura da parede não vai ser levada. Não vai. E aí, tipo, poxa, aquele quadro que cabia tão bem em cima do sofá agora não funciona mais. Então, eu acho que essas coisas que a gente não pensa, a gente não se prepara para as pequenas coisinhas que a gente vai ter que abrir mão quando existe uma grande mudança. Eu acho que isso dói mais, muitas vezes, do que a grande mudança. Porque para coisas grandes é mais fácil, tipo, tem um chão. Cara, vou trocar de país. Vou para um emprego novo. Mudei de igreja. Não mude de igreja, a não ser que o Senhor te fale, tá bom? Obrigada. Mas, sabe assim, mudanças drásticas, tá? Só que aí, pra isso, eu até que consigo ver e que eu vou... Cara, vou ter que me acostumar a um novo idioma. Se eu vou para um país novo, vou ter que, né? Tipo, fazer novas amizades. Enfim. Só que a gente não pensa nas pequenas coisinhas. Cara, se eu for para outro país, eu não vou poder chegar numa padaria e pedir pão de queijo.
algo tão simples, ou eu não vou poder pedir uma tapioca. Sabe assim, não tem. Se eu quiser fazer tapioca, eu vou ter que levar, eu vou ter que fazer em casa. Eu não vou poder ir pedir numa padaria. Tô te dando um exemplo super bobo. Se eu te contar o luto que é essas pequenas coisinhas, o não ter acesso ao pequeno, a coisa que é corriqueiro. Então, no mesmo, vamos pensar nas mudanças que acontecem no nosso dia a dia, na nossa vida. Às vezes não é tanto o grande que é difícil, mas o mais pequenininho, que era já automático, corriqueiro para nós. O não ter acesso a isso dói mais do que as grandes coisas. Tipo, ai, Ana, por que você tá falando isso? Eu nem tava prestando atenção nisso, agora eu tô pensando nessas coisas. É pra te ajudar a dar nome. Porque a angústia vai se manifestar nas tuas emoções. E se você não sabe dar nome para essa angústia, ela tende a crescer e você acha que tem alguma coisa errada, que talvez essa decisão foi errada, que você não está certo, que você é incompatível com essa nova mudança. Mas é uma situação que é necessária e que é normal que aconteça. Então, a gente está fazendo isso para te ajudar a dar nome. Que será que a angústia da transição está sendo porque eu não estou com as coisas sob controle? E daí o perder o controle me deixa angustiada? Será que é porque eu tô com saudade de coisas assim, corriqueiras, das pessoas que eu vivia, da forma de falar, do sotaque, das palavras que agora essas pessoas não entendem mais quando eu falo, de coisas simples, ou, sabe, de aprender a sondar o que é que tá nos dando angústia? Porque daí se eu falo, tipo, hoje eu tô com saudade e é com saudade disso. E daí você aceita aquela angústia, aquela saudade, aquela dor e, sabe, abraça ela, acolhe ela. E não fica com aquela angústia sem nome. Uma tempestade aqui dentro, sem saber o que está acontecendo. E uma das coisas que eu mais ouço na terapia é o saber coexistir com a angústia. A angústia não irá embora, ela faz parte da experiência humana. Então, até que Jesus volte, a angústia vai fazer parte. Porque nós fomos quebrados da aliança, nós fomos separados do mundo perfeito, ideal e sem caos e sem pecado. Então, o nosso ser clama, nosso ser não está acostumado a isso. Então, tem algo em nós que nos direciona de volta para Deus, de volta para como eram as coisas antes da separação. Então, essa angústia, ela é real. Então, a gente precisa ser consciente, e quando eu digo a palavra precisa, eu tô escolhendo essa palavra, tá? É categórico mesmo. A gente precisa ser mais conscientes de que existe uma angústia inerente, que existe um desconforto que vai estar sempre aí e que não é o fim do mundo. Eis a questão. O problema é que a gente é muito intolerante à dor e essa angústia, a frustração, como se elas fossem algo a ser evitado e que elas estão sempre frutos e consequências de erro ou de castigo ou de rejeição. E não. Elas estão simplesmente ali, elas fazem parte do processo, elas não são só algo que atrapalha o processo, elas são importantes para o processo, elas nos comunicam coisas que a gente precisa saber sobre a vida, sobre nós mesmos, sobre a situação. Então, acho que no meio de transições, um passo importante é isso, de não ser resistente à dor, não ser rígido contra a dor. E nem, hoje eu estava conversando com uma pessoa, não é porque a sua decisão é correta, no sentido de uma mudança, que não vai envolver situações angustiantes. Então, não acha que estar me sentindo mal ou estar angustiada é um sinal de Deus porque não deveria ter feito essa mudança, ou que as coisas não deveriam estar acontecendo. Dá tempo ao tempo, assim, de conversar com o Senhor, de dar espaço para o seu coração respirar, entender a mudança, saber que você precisa reaprender a funcionar nesse novo espaço. Acho que esse reaprender a funcionar é sempre a coisa que mais me pega, assim, pós-mudança, porque sempre eu fico animada com a mudança, então eu quero que aconteça logo, eu quero mover que as coisas aconteçam, que mude, mas quando muda, parece que é tipo,
Não era tudo que eu esperava. Oh, meu Deus. Eu tô mal, eu não tô bem, eu tô ansiosa, eu tô angustiada de que é isso, eu não deveria estar me sentindo assim. E daí quando vê, tipo, ei, Tá tudo bem. transição. Tá tudo bem. As coisas estão mudando não só por fora. Quando as coisas mudam por fora, coisas por dentro também precisam ser mudadas, também sofrem alteração. Então, você em si, não só a logística de uma mudança está envolvida na mudança, mas a parte interna está envolvida na mudança. E a gente lida muito com isso com os missionários, porque a galera, todo mundo quis vir para cá, todo mundo quis sair de suas casas, ninguém veio... Obrigado. Né? Uma arma na cabeça, pode. Todo mundo veio porque quis, mas aí chega aqui, passa um ano, assim, a Ana cuida dos intros, que são os missionários que estão vindo fazer esse programa de um ano para a vida missionária. E os intros lidam com isso. Muito. De tipo assim, poxa, eu queria tanto chegar aqui, quando eu cheguei, tá sendo difícil, eu tô triste, eu tô angustiado, eu não sei como fazer. E daí tenho uma conversa com eles que é sobre o luto da vida passada, que é sobre isso. Cara, aqui todo mundo toma café, a maioria das pessoas tomam café sem açúcar, café gourmet, grão moído na hora e tudo mais. Somos requintados. E a maioria da galera que chega tomando cafezinho com açúcar. E é estranho. Caboclinho com açúcar. E é estranho ter que chegar num ambiente em que só você é a pessoa que eu queria açúcar. E todo mundo, tipo assim... Açúcar? Não, e a gente é tipo, julga, tá ligado? Aqui ninguém tu vai dá botar graça. açúcar do meu catuai vermelho? Tipo, ei! Então, é um choque cultural, o sotaque de a galera do Nordeste chega forte, toda vez que fala alguma coisa, a galera, isso dá destaque ao sotaque. Tudo expressões. São coisas pequenas, mas que no dia a dia elas estão, tipo, sabe? Demanda mais energia de eu ser eu. E acontece, não é ruim nem bom, é natural do processo. E esse luto é constante, não é só o luto das coisas práticas e materiais que ficaram, mas o luto de você não vai ser a mesma pessoa que você era antes da mudança acontecer, você é um novo layout de você mesmo nessa situação, e você pode ver isso como oportunidade também. E isso eu acho que é chocante, porque a gente não se prepara para ter que ser outra versão de nós mesmos. E não é que você precisa anular quem você é para se adaptar às mudanças. Mas é que diferentes situações requerem diferentes coisas de quem nós somos. Então, existe a oportunidade... Então, aí, como lidar com tudo isso? Entender o luto e o tempo de adaptação, entender o que eu tô deixando atrás, o que eu tô me despedindo, e abrir espaço para a adaptação acontecer, sabe assim, tatear o terreno, entender como vão ser as coisas a partir de agora, o que é necessário de mim, o que não é, o que eu vou me encontrar, o que tenho de recursos nesse novo lugar, beleza? Só que também tem essa coisa de, em vez de ver tudo isso como uma ameaça, enxergar tudo isso como oportunidades, como a Gabi estava falando. E eu acho que esse ponto da oportunidade é um que as pessoas não pensam. E por isso tanta dificuldade com a mudança, com a transição. Porque eu fico na defensiva. Contra tudo que é novo. Contra o que não estava dentro dos meus planos. Então, por exemplo, se eu não tinha pensado que eu vou ter que acionar outras coisas em mim, que vai ter que ser uma versão, vamos dizer que tem uma versão Floripa da Ana e tem uma versão São Paulo da Ana, porque é real, demanda coisas diferentes cada região. Então, se eu não entendo que eu vou ter uma versão Floripa, eu vou lutar com unhas e dentes pra permanecer num lugar que, sabe assim, a Ana é de São Paulo. Só que, mano, eu não tô mais em São Paulo. As coisas não estão contra você. Eu acho que isso é uma visão de, tipo, parece que eu tô sendo pessoalmente atacada. E não. Então, e não necessariamente. Pode ser que você chegue num lugar que você vai sofrer algum tipo desse, mas não necessariamente. Sim, não. De maneira geral, não é isso que tá acontecendo. E não, vê isso daí como oportunidades. Então, é uma oportunidade não para eu criar uma nova versão de mim mesma, mas o que
Senhor já colocou dentro de mim que vai florescer nesse novo lugar? Ou o que o Senhor quer semear em mim para florescer nesse lugar? Então, o que vai ser de novo? O que vai ser criado? O que vai ser gerado dentro dessa mudança? O que vai ganhar nova expressão, né? Porque é um processo muito importante, dica assim de vida. Quando as mudanças estão acontecendo, de trabalho, de país, de estação, de status, é você olhar para você lembrar quem você é, ter essas conversas com o Senhor, lembrando quem você é. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, qual que é o teu currículo de pessoa, como pessoa, assim. Lembrar dessas coisas, aceitar elas e ver que você não precisa defender elas a todo custo, mas você pode estar flexível com elas, porque talvez a forma como você é dinâmico e pessoal e da agitação no seu antigo contexto vai mudar de expressão em outro contexto. Então, se você era o cara faladeiro no escritório do antigo trabalho, talvez a tua forma de amar pessoas nesse escritório em que todo mundo intro e ninguém gosta de conversar trabalhando, vai ter que mudar. Vai ter que ser, ok, eu vou ter que ser a pessoa de relacionamento de uma outra maneira, vou ter que ser você do agito de outra forma. Que organiza todas as festas de aniversário. Ou você faz o rolê do happy hour, não bebam, o rolê do happy hour, tipo, sabe assim, do escritório. Que vai chamar as pessoas, marcar. que no almoço vai conectar uma pessoa com a outra. Então, é a mesma característica, só que com expressão diferente. Exato. A expressão que essa identidade vai ganhar nos dois lugares, ela pode ser maleável, isso você não vai estar se vendendo, você não vai estar se anulando por causa disso. Então, em toda situação de mudança, olhe para você, pense quem você é e dá espaço para essas características nascerem, se expressarem de uma maneira nova. Sim. Então, cara, mudanças ou transições são oportunidades maravilhosas para ver a mão de Deus, para observar a maturidade em nós e também para observar lugares onde tem espaço para crescer. E para fazer novas escolhas também. Uma das coisas que eu amo de mudanças, quando eu me mudei, por exemplo, que eu saí da casa dos meus pais e vim para Floripa, depois que caiu essa ficha, eu falei, cara, eu tenho uma tela em branco em algumas coisas. Então, agora eu não preciso defender o jeito dos meus pais de fazer tal coisa. Como que eu administro lavar-louça? Como que eu gosto da casa? É decorado assim? Eu arrumo todo dia ou não? Eu gosto de planta, eu gosto de parede pintada, sabe, descobrir uma nova dinâmica e criar a sua própria cultura. Um negócio idiota, mas um exemplo. A minha mãe não fura a parede. Tipo, não tem furos nas paredes. Então, eu cresci sem quadro ou só com 3M, sabe, coisa assim? Mas assim, não era proibido furar parede. Então, ela colocava armário, mas não colocava prateleira. Sabe uns negócios assim, pra não ter que furar parede? Gente, a minha casa só tem parede furada. Tipo, onde você olhar, tem prateleira, onde você olhar, tipo, furos. Gabi, a gente morava junto. De novo, se você chegou agora nesse podcast, por favor, veja os capítulos passados. E aí, o quarto que era da Gabi, 1 trilhão de buraco. O cara foi lá essa semana, me deu um orçamento pra dar uma... Enfim, vai dar uma geralzinha. Cara, e ele olhou pra mim. Nossa, quanto buraco, né? Falei, aqui a gente gosta de prateleira, aqui a gente gosta de... A gente gosta, aqui a gente não tem problema. Ele, não, tá certo mesmo. Então, passou uma massa corrida, tá tudo certo. E assim, na minha cabeça e na minha forma na minha criação, nunca ia fazer buraco nas paredes. Hoje em dia, é tipo, não me dê ninguém. Eu não tenho furadeira em casa. Porque se eu tiver... Não, essa mulher aqui, se ela tiver furadeira em casa... Meu sonho. Gente, era um perigo público. Tipo, não. Tramontina, me dá uma furadeira. Mas você me entende que, tipo... E olha que interessante. Você pode trazer... Agora você tem chance de furar a parede, caso você queira. De pintar, caso você queira. De falar diferente, de agir diferente, de comer diferente. Isso é a oportunidade das mudanças. Então, em vez de temer as mudanças, por que não sermos
pé no chão. Se aliar a elas, né? Entendendo que existe um período de transição, um período de luto, um período de reaprender certas coisas, mas sem perder a empolgação do novo, a oportunidade do novo, a beleza do novo. E quando são transições que foram drásticas, no sentido de você não estava se planejando, não era o que você queria, também você pode viver o período do luto, e o luto tem uma fase ali de raiva, de por que isso está acontecendo, eu odeio todo mundo, a culpa é de fulano, é de cicrano, mas caminha o seu coração para um lugar de resolução, de te dar espaço para viver esses sentimentos desconfortáveis do luto, mas também aproveita a situação, o que essa situação pode me transformar para melhor, por como que isso pode ainda ter alguma coisa doce no final da história e não só a tragédia, não só aquilo que foi arrancado bruscamente, que foi corrompido bruscamente. Em todas as possibilidades há como a gente sair aceitando o agridoce, aceitando que vai ser misturado, assim, tons de cinza, que talvez não vai ser uau, super positivo, super delícia, mas também não precisa ser drástico, azedo, amargo, tudo preto, sabe? A gente pode aproveitar das situações e o Senhor gosta de se aproveitar dessas situações também. Ele ama. Então é se aliar, independente de como a mudança aconteceu, se alia, faz amizade com ela e não coloca ela como inimigo. Eu acho que também entra esse lugar do medo. Se é medo versus confiança. Se eu confio no Deus da minha vida, que Ele sabe os planos que Ele tem para mim, planos de paz e não de mal, para me dar o futuro que eu desejo, Josué, eu encaro as mudanças de forma diferente. Porque se eu sei que o Senhor é soberano e Ele está em controle de todas as coisas e nada escapa, então por muito que seja uma mudança drástica, ruim, ou que seja algo que eu sonho e planejo, independente da situação, o Senhor continua sendo Deus. E Ele continua fazendo com que as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Então, ou a Bíblia é verdade ou ela não é. Ela é verdade para a vida da Gabi, mas ela não é verdade para mim. Ela é verdade para a situação que eu queria que acontecesse. Ela não é verdade para essas situações inesperadas. Então, isso também coloca meio que em xeque o nosso cristianismo. Então, onde está a tua confiança no Senhor? No meio das mudanças. Onde está a tua dependência de que Ele sabe te liderar da melhor forma no meio das mudanças? Então, assim, isso também traz à tona, mudanças trazem à tona a nossa falta de confiança, a nossa falta de fé, o nosso medo do futuro. Então, confiar na soberania, Daniel fala, né? Que o Senhor é soberano sobre as estações, ele destrona reis e coloca reis no trono, ele gerencia ou do verão pro outono, do outono pro inverno, ele cuida dessas mudanças. Então, é confiar que ele sabe o que ele está fazendo também. Então, existe um convite, quando a gente fala para ver o positivo, para tipo, pensar no que Deus pode fazer nas situações e tal, cara, é um conceito bíblico, é uma coisa de olhar para o Deus da tua salvação e saber que Ele está contigo. É olhar e perguntar para Ele quais são os planos dele no meio de tudo isso. O que Ele quer fazer, o que Ele quer trabalhar em você, o que Ele vai fazer através de você. Então, é esse lugar de se encontrar com o Senhor no meio do novo, no meio do inesperado ou talvez no meio do desejado. Mas em todos os nossos caminhos, considerar o Senhor. E essa que é a diferença. Sim. Então, como passar bem por transições? Com o Senhor. Com o Senhor. Com o Senhor. Acho que é isso. Tchau. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Se inscreve.